Bom, vamos dar início à nossa quinta aula do workshop de pintura a óleo sobre tela com tema paisagem. Vamos iniciar a pintura propriamente dita, né? Então vamos começar a pôr a mão na massa. E para isso eu tenho que criar minha paleta, que cores eu vou usar para pintar. Eu tenho a minha foto e dentro da foto eu vejo entrando verde, eu vejo que ela tem amarelos, eu vejo que ela tem uma série de marrons ali, né? E como que eu vou pôr isso? Como que eu vou harmonizar essas cores ali? Então eu vou procurar essa referência no círculo cromático. Então eu vou escolher no círculo cromático, né, as cores que estão entrando na minha paisagem, né? Eu vejo que na minha paisagem tem bastante verde, mas também tem bastante marrom, né? Então eu posso escolher aqui, ó, dentro da escala aqui, dentro dessa janela, eu escolho assim um tom de amarelo. Ele vai entrar um verde amarelado, vai entrar um verde um pouco mais com azul, ele vai entrar amarelo laranjado e vai entrar laranja. Eu não vou trabalhar assim com as cores aqui, nessa escala aqui, né, desses matizes aqui bem saturados, né? Eu vou trabalhar numa escala com menos saturação, né, com as cores mais rebaixadas, né? Então essa escala aqui para mim tá legal. Então eu vou pôr na minha paleta dois tons de verdes, 2 ou 3 tons de verdes. Eu vou pôr amarelo, né? Algumas cores da família do amarelo, por exemplo, amarelo, um amarelo mais escuro um pouco, um amarelo ocre, um terra natural. Na família do laranja eu vou trabalhar com laranja, eu vou pôr um pouquinho do vermelho, eu vou pôr um pouquinho de cena queimada, ou sombra tostada, ou vermelho óxido transparente, né? Eu vou pôr um violeta, eu vou pôr um azul e vou pôr um vermelho também, né? Que já falei lá. Branco e preto, ok? Então essa será a minha paleta. Pincéis, marca Ceramic, pode ser Ceramic, Tigre ou Condor. Usamos o pincel de cerda, número 14 e número 10. Usamos o pincel de pelo de Marta, tropical, da Condor, pode ser também da Tigre, número 4. Pincel redondo, Tigre, número 0, pelo de Marta. Pincel de leque de cerda, número 0. Espátulas para amassar tinta, misturar tinta. Uma paleta, uma tela. No caso aqui, para estudo, eu usei um papel Paraná. Ele foi cortado em torno de 20 por 24, mais ou menos, 18 por 24. E foi preparado com a demão de goma laca, 1 ou 2 demãos de goma laca e 3 demãos de látex branco. Relação de tintas já tem na paleta, né, na hora de nós usarmos a tinta. Preto, verde esmeralda, verde VC, azul ultramar, verde inglês claro, amarelo de cádmio claro, amarelo de cádmio escuro, amarelo ocre, terra de cena natural, vermelho óxido transparente, sombra tostada, laranja, vermelho de cádmio e alizarim. Outro material que é usado é água ras, para diluir a tinta. Aqui é uma mistura de médio, água rasa para limpar pincel e médio para diluir a tinta. O médio nós usamos uma porcentagem de 50% de óleo linhaça e 50% de terebentina. Papel higiênico para limpar pincéis também. Um godê, onde eu ponho o óleo. E a água rasa é colocada num potinho no caso aqui, existe recipiente próprio para isso, né? Ou então a gente quebra galho aí com uma latinha de... Nescau não serve, tá? Que Nescau vaza. Seria de leite ninho. Ok? Leite ninho não vaza, o Nescau vazaria. Essa será a nossa paleta para pintarmos. Eu tenho aqui preto, verde esmeralda, verde VC, azul ultramar, verde inglês claro, amarelo de cádmio claro, amarelo de cádmio escuro, amarelo ocre, terra de cena natural, vermelho óxido transparente,
terra de sombra tostada, laranja, vermelho de cádmio, alizarim e branco. A relação dessas cores aqui foram feitas iniciando pelo céu, branco e azul ultramar. Separei um pouco dessa cor e acrescentei mais azul, e essa cor trabalharemos na montanha. Separando um pouquinho dessa cor e acrescentando mais azul e sombra e vermelho óxido transparente, trabalharemos o arbusto do plano intermediário, lá no fundo. Essa relação de escala aqui, nós vamos trabalhar os arbustos. A primeira delas aqui seria uma mistura de alizarim, azul ultramar e um pouco de vermelho óxido transparente. Essa outra cor aqui usaremos para o barranco e também para as luzes nos arbustos mais em tons alaranjados. Foi feita uma mistura de vermelho óxido transparente e azul ultramar. A próxima cor seria uma mistura só de vermelho óxido transparente e terra de cena natural. Acrescentando branco a essa cor, obtivemos essa daqui, que será usada para dar as luzes, tanto nos arbustos quanto no barranco. Essa escala aqui ainda há misturas entre elas no fazer os objetos, né? Eu posso misturar uma cor intermediária entre essa e essa, obtendo outros tons. Essa escala aqui de verdes foram usadas para fazer as árvores verdes, para fazer o plano intermediário, para fazer a grama do primeiro plano e para fazer o verde no plano da montanha. A primeira cor, nós temos verde Vessi com terra de cena natural. Essa cor aqui foi feita de verde inglês claro com amarelo ocre. Acrescentando mais amarelo ocre, deixando ela um pouquinho mais queimada, mais quente, nós temos essa aqui. E essa daqui foi feito pegando a primeira cor, verde inglês claro com amarelo ocre e branco. E acrescentando ainda um pouquinho mais de verde inglês claro. Lembrando que sempre há interação entre essas cores, né? Há misturas intermediárias entre essa e essa, entre essa e essa e essa e essa, ok? Não adianta nada quando eu fizer o desenho, né, seja com luz, ou com tinta, ou a lápis, ou a carvão, eu fazer os detalhes de árvores, tá? Porque depois eu teria que cobrir o céu. Então é mais fácil eu deixar sem, como vocês podem ver aqui, olha, tem que ser coberto o céu. Então não adiantaria eu estar tendo todo esse trabalho aí para depois cobrir, né? Eu desenho com a tinta depois. A cor mais escura agora fazemos a montanha. Observe que o céu foi uma cor toda chapada. A montanha também, chapada, né? Uma cor só em toda a sua extensão. Aqui atrás seria arbustos, árvores de fundo, né? Apareceria só a copa dela, então eu faço de uma forma irregular, pinceladas verticais, uma mais alta, outra mais baixa. Na frente da montanha temos ainda um outro conjunto de arbustos, então nós pegamos uma mistura mais escura, em tons de azul ainda, né? E preenchemos essa área também como se fosse vegetação, árvores mais altas, outras mais baixas. Observe que só pela variação de valores já tem uma impressão de profundidade, né? Sem trabalhar outras nuances ainda.
Essa mistura seria azul e alizarim e um pouquinho de cena queimada, ou vermelho óxido transparente, que é o que eu estou usando. Eu faço os arbustos aqui no plano intermediário. Observe que as pinturas ainda é um tom chapado. Verde inglês claro com amarelo ocre, eu vou preencher todo esse pano. Observe que os detalhes que eu fiz aqui vai ser coberto, então não havia necessidade de eu desenhá-lo, tá? A única referência aqui é estudo e tem uma empatia melhor com o assunto. Mesma mistura com um pouquinho de branco, eu dou umas luzes lá no plano de fundo. Verde VC com ciano natural. Eu vou trabalhar essa vegetação aqui, o fundo, né, dessa vegetação aqui, no primeiro plano. Mesmo a base que eu usei na montanha, eu vou dar algumas nuances já marcando as nuvens do céu. Nesse momento as linhas, como podemos ver lá no desenho, são horizontais, paralela à base da tela. Com aquele verde que nós usamos no plano intermediário, acrescento ele ao branco, clareio. Eu vou trabalhar a vegetação na base da montanha, vou jogar um verde aqui na base da montanha. Nesse momento as pinceladas são um pouquinho inclinadas, tá? Para me dar volume na montanha, dar profundidade nela. Uma tinta um pouquinho mais diluída, tá? Uma tinta um pouquinho mais diluída, tá? Próximos arbustos aqui do primeiro plano, a cor é um pouquinho mais verde, eu posso usar um pouquinho do verde VC para isso. Vou usar um pouquinho do magenta também para dar uma rebaixadinha nele.
dando a ideia de luzes na mata lá embaixo, na base da montanha. Ora um verde mais frio, ora um verde mais quente. Reforço alguns arbustos aqui no primeiro plano, na frente da montanha aqui, ó. Uma mancha mais escura, com isso eu consigo maior profundidade na montanha. Verde inglês claro, a mesma mistura que nós usamos para o plano de chão intermediário, nesse plano aqui. Eu vou dar as luzes nas árvores agora, nessa árvore grande aqui. Se eu quiser essa cor um pouquinho mais escura, eu misturo com a mistura do verde VC com o seu natural.
Intercalo ela com outro arbusto mais marrom e outro arbusto mais verde aqui. Escureço ela com um pouquinho da mistura que usamos para fazer a base da montanha, dos arbustos. Escureço o verde decícia natural. Vamos trabalhar esse arbusto aqui na base dessa árvore maior. Assim. Intercalo ela com outro arbusto mais marrom e outro arbusto mais verde aqui. Escureço ela com um pouquinho da mistura que usamos para fazer a base da montanha, dos arbustos. Escureço o verde com a mistura que usamos para fazer a base dos arbustos lá. Ora ele mais verde, ora ele mais queimado. Intercalando. Então é interessante ter vários tons aqui, né? Não vai ficar uma cor chapada. Nesse momento a gente começa a definir os detalhes, tá? Acrescentar uma mistura de vermelhosa transparente, trabalha essa vegetação mais seca, que é esse lado direito aqui, como se fosse galhos secos aqui, né?
Simplesmente a gente vai reforçando um pouquinho as luzes, né? Alterando um pouco a cor ali, acrescentando um pouquinho mais amarelo, hora acrescenta um pouquinho mais laranja para ficar um pouquinho mais quente. E vai trabalhando a forma das moitinhas aqui, né? A estrada eu acrescento uma mistura de violeta, né? Já aquela base que nós usamos para fazer os arbustos aqui. Acrescento um pouquinho de branco nela e faço um fundo para minha estrada. Feito isso, eu preencho, eu acabo sobrepondo essa camada um pouquinho da cor que nós usamos, também cera queimada de vermelho óxido transparente com branco, né, para reforçar as luzes na estradinha. Posso acrescentar até um pouquinho de laranja, mais branco, para reforçar ainda mais a luz, deixar uma luz um pouco. E vou ajustando os tons para que se crie uma harmonia, uma passagem de valores harmoniosa. Com a mistura de sombra tostada eu faço alguns toques, né, alguns pontinhos na estrada, jogando como se fosse alguma sujeira, algum graveto, umas pedrinhas, de forma irregular. Com o pincelzinho fino ainda, eu reforço alguns detalhes de luzes aqui na grama, aqui do primeiro plano. Aqui. Pinceladinhas curtas, verticais, inclinadas, né? Não retas, né? Sempre com uma certa curva, como se estivesse batendo um vento nela agora, nesse momento. Aproveito esse momento também para cobrir um pouquinho a base dos tronquinhos, dos troncos mesmo aqui, né? Jogando alguma vegetação sobre eles, não deixar eles suspensos no ar. Verde VC com um pouquinho de vermelho. Volto a acrescentar um pouquinho do cena natural. Posso reforçar um pouquinho as sombras também, alguns